Nós estamos começando, a partir da semana passada, um novo bloco de temas, onde o nosso propósito agora é falar sobre a nossa missão e propósito. É isso que nós estamos trabalhando agora durante esse mês de abril. Qual é a nossa missão e qual é o nosso propósito como cristãos, como discípulos, como criaturas de Deus? E na semana passada, o nosso irmão Breno trouxe a introdução desse assunto, nos levando a pensar áreas muito importantes do porquê fomos criados. E eu vou só relembrar a sua cabeça, sua mente, para que você possa relembrar o que ele falou na semana passada, e a partir daí nós vamos falar hoje sobre esse texto que nos foi apresentado. Então, o Breno colocou 5 pontos importantes do porquê estamos aqui. O primeiro foi, nós fomos planejados para o prazer de Deus. Então nós fomos planejados porque Ele é amoroso, nós fomos criados para que Deus tenha prazer, para que Ele se alegre, porque Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que nós acreditamos é um Deus de relacionamento. Então Ele nos criou para nos relacionarmos com Ele, né, agora e na eternidade. No segundo ponto ele falou, fomos criados para fazer parte da família de Deus. Então isso que acontece aqui, a igreja, é um plano eterno, é um plano que sempre existiu. E a gente foi vendo através dos séculos esse plano tomando forma até chegar hoje. Essa família, esse corpo que se chama Igreja de Cristo. Então nós fomos criados para fazer parte disso daqui. Para fazer parte desse corpo. Olha que coisa legal, olha que coisa maravilhosa, olha que notícia linda. Então nós temos uma família. E nós podemos fazer parte da família de Deus. Terceiro ponto, nós fomos criados para crescer juntos espiritualmente. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. A vida cristã não é uma carreira solo. A vida cristã não é uma jornada sozinha pelo deserto. Às vezes a gente quer ficar sozinho, a gente às vezes acha isso, mas não é. Então nós fomos criados como uma família, e como família precisamos permanecer juntos, precisamos ajudar uns aos outros, nós temos uma responsabilidade, um compromisso com a vida do outro. Então, se a gente não entender isso, nós estamos falhando como família, nós estamos falhando como cristãos com o nosso propósito. Então nós fomos criados para crescer juntos espiritualmente, para chegar lá no céu, para chegar na eternidade. Depois ele falou, nós somos criados e moldados para servir. Então, o fato de estarmos convivendo junto como família tem um propósito. Cuidar uns dos outros, servir uns aos outros, para que juntos nós possamos crescer também. Como é que a gente cresce espiritualmente se não servirmos uns aos outros? Não tem como. Então, o serviço é uma ferramenta importante para o nosso crescimento espiritual. E por último, nós fomos criados para uma missão. Nós fomos criados para uma missão especial. E hoje nós vamos falar exatamente sobre essa missão especial, essa tarefa fantástica que Deus nos deu. Mais uma vez, porque a gente sempre precisa relembrar. E o texto já está aí, né? Nossa missão é muito claro. É fazer discípulos. Então, olhando todos esses benefícios que nós temos, pelo fato de termos sido salvos por Cristo, agora a nossa missão é ajudar mais pessoas a fazer parte disso. É ajudar mais pessoas a estar aqui dentro desse time, dessa família, para que elas possam experimentar as mesmas coisas que eu e você experimentamos todos os dias no nosso relacionamento com Deus. Para que essas pessoas experimentem a graça, a bondade, a misericórdia e o perdão de Deus. E só tem uma maneira de fazer isso. A gente não vai simplesmente abrir a porta que as pessoas vão entrar para cá. Isso não vai acontecer. Às vezes aparece de vez em quando uma ou outra pessoa, mas a gente não vai cumprir a nossa missão se a gente só fizer isso. Então, a missão é vão e façam. Ação. Vão e façam discípulos. Tarefa. Vão lá. Proatividade. Disposição. Amor pelas pessoas. Vão ao mundo e preguem o evangelho. Vão ao mundo e falem do que vocês ouviram. Falem do que vocês viram. Falem do que vocês estão sentindo na transformação que ele tem feito dentro de você. Vão e falem isso para as pessoas, para que elas possam também conhecer essa fantástica história que vai mudar a vida delas. Então, nós vamos despontar, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, Jesus é muito claro sobre a missão. Esse texto ele diz, vão, façam discípulos de todas as nações, ensinando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, batizando-os e ensinando a guardar todas as coisas. E o primeiro ponto que é legal quando a gente vê esse texto, né, é que para fazer discípulo de Cristo, é muito mais do que apenas um estudo bíblico ali iniciativo, né? A gente chama às vezes de princípios básicos, né? Que a gente faz no primeiro momento. Porque depois de Jesus dizer vai e batize essas pessoas, ele diz ensinando
ensinando a guardar todas as coisas. E para ensinar a guardar todas as coisas, envolve relacionamento. Envolve tempo de qualidade. Envolve disposição. Então, às vezes, a gente acha que fazer discípulo pode ser uma coisa fácil, ou uma coisa, poxa, a pessoa se batizou, fiz minha parte. Na verdade, não. Você cumpriu uma parte da tarefa. O convite de Cristo para nós, da mesma maneira que ele morreu por nós para ter um relacionamento íntimo conosco, o desejo de, como família, é que tenhamos relacionamentos próximos uns com os outros. E você não faz isso do dia para a noite. Você não faz isso depois que a pessoa batizou aqui. Você faz isso com tempo, com qualidade, com acompanhamento, com discipulado. E isso a gente precisa aprender a falar mais sobre isso. Discipulado, passar tempo junto com os irmãos. Na sexta-feira, alguns irmãos vieram aqui, nós tivemos aquele tempo de qualidade, onde nós compartilhamos um filme juntos, que fala exatamente sobre isso. Que filme fantástico, se você não assistiu, assista. Se chama A Forja, muito bom. Ele fala exatamente sobre isso. Como um homem positivamente influenciou na vida de um jovem, não só no momento da conversão, mas em todo o trabalho, em todo o caminho para fazer ele crescer e entender quem ele é. Qual é o papel dele como filho? Qual o papel dele como cristão? Qual o papel dele como homem? Qual o papel dele como um empregado? Como uma pessoa que tem um trabalho e que tem responsabilidade também lá fora? Então, discipulado envolve tudo isso. E a nossa missão também, essa missão de fazer discípulos. Tá vendo ali? Ó, a missão não é batizar. O batismo é o começo. A missão é fazer discípulos. Envolve tudo isso. E o convite de Cristo é para que você faça parte disso. Para que você faça parte desse processo. E isso vai gerando vínculos. A gente não está falando sobre igreja, uma família que cura. Não é o tema anual da igreja? Uma família. Como uma família é feita sem tempo de qualidade? Como o casamento é fortalecido sem tempo de qualidade, sem tempo junto? Como é que uma amizade é feita, é difundida, é aprofundada sem tempo junto? Não é. Pelo contrário. Então o convite de Deus nesse mandamento claro, em vão e façam discípulos, tem muita coisa mais profunda aí dentro que a gente pode desenvolver e falar por horas. Mas principalmente pense na profundidade dos relacionamentos que Deus espera que eu e você tenhamos uns com os outros. Então nós fomos salvos pelo privilégio da cruz e nós temos o privilégio de falar da cruz para as pessoas e nos aprofundar nesses relacionamentos. Então, uma coisa interessante nesse processo é que às vezes a gente acha que precisa ser pós-doutorado em teologia para poder falar de Cristo para as pessoas. E a resposta é não. A gente vai ver na mensagem de hoje que o convite é falar do que ele tem feito na nossa vida. Se você está em Cristo, né? Paulo diz em segundo Gálatas 2:20, é um texto muito legal, ele fala, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Ou seja, eu morri, Cristo vive em mim, e a vida que eu agora tenho, eu vivo por Ele. E esse Cristo que vive em mim me transforma de muitas maneiras. Então, se você de fato está em Cristo, você está sendo renovado e transformado todos os dias. Ou seja, o seu eu morreu, Cristo vive em você e Ele está te transformando. O que você vai falar para as pessoas? É o que Ele tem feito em você. E não tem testemunho, não tem pregação maior do que falar de onde Cristo te tirou e aonde Ele te colocou. E aonde Ele está te levando. O mundo está carente disso. Às vezes a gente usa a Bíblia para contar histórias, para mostrar o Evangelho. Mas a gente também precisa usar a nossa vida no sentido de testemunhar como Cristo tem feito transformações todos os dias. E as pessoas que se relacionam conosco, elas percebem isso. Elas percebem isso. Então, Cristo nos transforma todos os dias. Então, você não precisa ser um doutor em teologia, você precisa ter um relacionamento profundo com Cristo. Na medida que você faz isso, você vai ver como vai ser mais fácil falar dele para as pessoas. Porque você vai apresentar o seu amigo, você vai apresentar o seu Salvador, você vai apresentar aquele que mudou a sua vida. O risco de não cumprirmos a nossa missão, meus irmãos, é muito grande. Eu gostaria de compartilhar uma história para que a gente pudesse meditar nisso. O risco de não cumprirmos a nossa missão, de negligenciarmos esse mandamento é muito alto. Diz a história, na verdade, eu gosto de viajar, acho que muitos de vocês gostam também, né? E quando você viaja para fora do país, eu ainda não tive esse privilégio, mas dizem por aí
que você precisa passar pela alfândega, né? Que é um órgão do governo que monitora as compras que você faz. Então, se você... Tem muita gente, às vezes, que viaja para fora, traz uns eletrônicos e precisa ali, tem um certo valor que você pode trazer. Então, eles fazem esse tipo de coisa. Tem esse tipo de serviço lá. Então, a alfândega, né? Que verifica o que a gente está levando e trazendo. Diz a história que um homem estava lá com a sua bagagem e ele foi passar pela alfândega, chamaram ele, abriram a mala. E quando a mala foi aberta, tinha simplesmente 15 obras do Pablo Picasso. Olha só. Essas obras, para quem não sabe, um grande pintor aí antigo que fez história com grandes pinturas. E aí, avaliadas em milhões de dólares, né, essas pinturas, muito caras. E aí colocaram ele na salinha, trouxeram lá o pessoal para começar a investigar, para pegar o testemunho dele, para ver o que era. E aí perguntaram para ele, você tem algo a dizer? Sabe o que ele disse? Não tenho nada a declarar. Não tenho nada a declarar. Foi exatamente isso que ele disse. Claramente aqui na história, ele está fazendo algo errado. Então, ele está contrabandeando algo e ele não tinha nada a declarar. Mas preste atenção. Eu e você não estamos fazendo nada de errado. Conhecemos a Cristo e dentro de cada um de nós existe algo muito mais valioso do que milhares de pinturas, milhares de dólares, qualquer dinheiro do mundo possa valer. E muitas vezes, eu já fiz isso, muitas vezes, eu já fui um contrabandista da fé. Porque em muitos momentos onde eu tinha a oportunidade de falar de Cristo, eu fiz exatamente o que ele fez. Não tenho nada a declarar. Quantas oportunidades eu já perdi por causa disso? Quantas oportunidades eu deixei passar porque eu fui um contrabandista da fé? No momento em que eu precisei, eu não falei. E os riscos são muito altos, porque quando nós dizemos não para a obra, quando nós dizemos não para o evangelho, quando nós dizemos não para fazer discípulos, o preço da negligência é muito alto. É muito alto. E eu quero que você entenda as consequências através de uma história comum. Uma história bíblica que a gente fala bastante, que é a história de Jonas, né? Não o nosso ministro de louvor aqui, mas Jonas, você lembra da história, né? E quando a gente fala de Jonas, a gente lembra primeiro do quê? Da baleia. Jonas dentro da baleia 3 dias porque ele não queria ir para Nínive pregar arrependimento para aquelas pessoas. Mas volta lá para o capítulo 1, para o início da história. Quando Deus fala para ele, Jonas, vá lá e pregue que eles vão ser destruídos se não se arrependerem. A primeira coisa que Jonas fez foi entrar no barco e ir para a direção oposta. Ele foi para o outro lado. E você lembra o que aconteceu no barco? Uma tempestade atingiu o barco. E o texto diz, lá em Jonas capítulo 1, que os marinheiros lá, os marujos do mar, eles estavam extremamente assustados. Diz que a tempestade era tão forte que estava a ponto de rachar o barco no meio. Para você entender o tamanho da tempestade. Não era uma marolinha, não era uma coisa simples, não. Eles estavam enfrentando uma tempestade enorme. O risco de rachar o barco no meio, deles morrerem. Eles corriam o risco de morrer. Olha que grave isso. E Jonas estava lá, quietinho. Sei de nada. Como se nada tivesse acontecendo, né? E aí, eles começam a jogar as coisas fora e tal, e nada vai melhorando, até que Jonas fala, eu acho que é por mim que isso está acontecendo. Porque Deus pediu para mim ir para lá, eu estou indo com vocês para cá. E aí Jonas foi jogado no mar, e aí veio a baleia. E aí aquelas pessoas se salvaram. Então olha aí, olha que história prática, né? Uma história real, bíblica, que a gente pode aprender com a nossa tarefa de fazer discípulos. Jonas ficou quieto. Enquanto ele estava quieto, tempestade, risco de morte, risco de destruição. Mas quando ele abriu a boca e ele foi jogado para fora, talvez não tenha sido o plano dele, aquelas pessoas se salvaram. Então, assim é a obra do evangelho. Se eu e você ficarmos quietos, não falarmos nada, pessoas correm o risco de ir para o inferno. Pessoas correm o risco de viver, de estar eternamente separados de Deus.
Pessoas correm o risco de estar eternamente separadas de Jesus. Porque eu e você decidimos não declarar nada. Porque eu e você decidimos não falar. Então os riscos do nosso silêncio são muito altos. E Deus vai cobrar isso de nós. Mas se a gente fizer o contrário, se eu e você falarmos, se eu e você proclamarmos o Evangelho, você vai ver a transformação, o impacto que isso vai causar na vida das pessoas. Quando dizemos sim à missão, o que nós vemos é impacto e transformação de vida. O outro lado, né, o lado do sim, e eu posso compartilhar uma história real que aconteceu recentemente, e é emocionante poder falar disso. De um casal que nós amamos muito, e que nós estávamos ali pregando o Evangelho e tal, e que alegria foi quando ela se batizou. Aí ela chorou, o marido chorou, todo mundo chorou. E depois quando o marido batizou, aí ele chorou, ela chorou, todo mundo chorou de novo. Que alegria foi quando isso aconteceu. E uma frase que ele me falou, e que eu fiquei na cabeça. Ele me disse assim: obrigado, o Evangelho salvou meu casamento. O Evangelho salvou meu casamento. Olha que privilégio nós temos. O Evangelho, nós precisamos lembrar disso, é o poder de Deus, como Paulo fala em Romanos. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. E quando você declara, quando você fala, você vai ver o poder de Deus em ação. Tem muitas pessoas que falam assim: puxa, se eu visse um milagre, eu com certeza ia me converter. Né? Tem muita gente que fala isso. Não leram a Bíblia, né? Porque o que tem de milagre lá, meu amigo, não é pouco. Mas, uma pergunta. Você quer ver milagres? Você quer, na sua vida, testemunhar milagres? Fale do Evangelho. Você vai ver quanta coisa vai acontecer à sua volta. Você vai ver casamentos restaurados. Você vai ver relacionamentos de filhos com irmãos consertados. Como a história do filho pródigo. Você vai ver amigos, irmãos, brigados, se reconciliando. E o que é isso? É a nossa capacidade de resolver problema. Não é, é o Evangelho em nós. É o Evangelho que nos transforma, que nos leva e nos coloca diante de Cristo e nos confronta todos os dias com a cruz. Então, milagres existem porque o Evangelho é real, ele é o poder de Deus. E se você crer e se você falar, você vai ver quanta coisa vai acontecer à sua volta. Você vai testemunhar isso. Isso é um privilégio. Você quer ver um milagre? Diga sim para a missão. Diga sim para o Evangelho. Porque ele é real, ele funciona e ele transforma as vidas. E Deus quer usar a ferramenta que é a sua vida para isso. Você é uma grande ferramenta nas mãos de Deus. Deus quer usar você como uma grande ferramenta. A missão de Deus não é um evento da igreja, mas é o propósito, é a essência da igreja. Não fazer discípulos é como viver em desobediência silenciosa. E lembre-se do que Jesus falou para nós. Nós somos a luz do mundo. Ninguém acende uma candeia e põe debaixo da cama. Ninguém faz isso. Você não coloca uma lâmpada embaixo do seu colchão. Uma luz é colocada num lugar onde todos possam ver. E Deus nos chamou de luz do mundo. Deus nos chamou de sal da terra. Então Deus está convocando eu e você para essa grande missão. Então o convite é para que a gente haja diferente. Que você saia daqui hoje dizendo: eu tenho algo a declarar. Eu tenho algo para falar. Saia daqui pensando sobre isso. Eu tenho algo dentro de mim e isso é tão grande, é tão precioso. Isso pressiona tanto a minha alma que eu preciso falar para alguém. Então declare o Evangelho com a sua vida. Declare com a sua boca, declare com as suas ações, com as suas atitudes. Aonde Ele tem te colocado. Declare com o testemunho da sua fé. Declare no seu trabalho. Não existe um ambiente tão fértil quanto o trabalho. É um dos lugares que a gente passa mais tempo é no trabalho. E tem muitas pessoas lá que estão vendo a gente, a maneira que nos comportamos, a maneira que testemunhamos a nossa fé. Declare Cristo dentro da sua casa.
Eu sei que nem todos têm ainda, todos os familiares crentes em Cristo, cristãos. Mas lembre-se também o poder e a influência que você pode exercer dentro da sua casa, com palavras, com ações, com testemunho. Declare com os seus amigos. Então, todos nós temos muitos amigos e muitos deles ainda não conhecem a Cristo. Declare para as pessoas que você ama. E o convite é, vamos começar orando por essa pessoa. Eu quero fazer um exercício com você para a gente poder finalizar. Feche os seus olhos. Se você está aqui hoje, é porque você foi evangelizado por alguém. Se você está aqui hoje, alguém saiu da zona de conforto e foi até você falar do evangelho. Se você está aqui hoje, alguém assumiu o papel, assumiu essa posição e com coragem cumpriu o mandamento. Traga essa pessoa à sua mente agora. A pessoa que te evangelizou. A pessoa que apresentou Cristo para você. Faça uma oração de gratidão pela vida dela. Agradeça a vida dela. Imagine aonde você estaria se essa pessoa não tivesse feito isso. Imagine onde você estaria se essa pessoa tivesse falado: não, eu não tenho nada a declarar, eu não tenho nada para falar para você. Provavelmente perdido, longe do Senhor. Casamentos destruídos, relacionamentos ruins. Pense sobre isso. Agora, continue com os olhos fechados e pense nas pessoas que ainda não conhecem Cristo e que você ama. Pense nas pessoas, seja um pai, uma mãe, um filho, um amigo de trabalho que você ama, seu marido, a sua esposa. Pense nessa pessoa agora. Você ama essa pessoa? Deus está te chamando para falar o evangelho para ela. Deus está te convocando para assumir o seu papel, a sua missão de pregar o evangelho para ela. Pode abrir os olhos. A gente precisa constantemente relembrar isso. Estávamos perdidos, fomos achados. Estávamos nas trevas, estamos na luz. Não tínhamos esperança. Agora nós temos esperança. Só que isso não pode parar em nós. Existe muito trabalho a se fazer. Existe um campo, acabamos de cantar. É grande a seara. É grande, como Jesus falou, vejam os campos prontos para a colheita. Prontos, branquinho para colher. E Ele quer usar a sua vida para isso. E Ele quer usar a minha vida para isso. Pense sobre isso, medite sobre isso. E o desafio para essa semana é, comece orando por essas pessoas. Ore por essas pessoas todos os dias dessa semana. Para aquelas pessoas que você quer que conheça Cristo. E comece a pensar, a planejar como eu vou chegar nessa pessoa, como é que eu vou falar. Não deixe a timidez te atrapalhar, não deixe o nervosismo. Tem pessoas aqui, a gente acabou de falar, nós somos uma família, nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Você está tendo dificuldade? Peça ajuda. Peça ajuda. Você lembra numa outra pregação do ano passado, que eu trouxe uma rede e coloquei aqui? Vocês lembram disso, né? Coloquei uma rede aqui, o Eric que nem é leve, né? Deitou aqui na rede. Enquanto uma pessoa tentou pegar o Eric e levantar, não conseguiu. Mas quando todo mundo se ajudou, quando todo mundo se uniu, vocês lembram o que fizeram? Jogaram ele quase no teto, né? Você lembra disso? Evangelismo é da mesma maneira. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Olha para o lado, olha para frente. Nós somos uma família. Estamos aqui para nos ajudar. Então você precisa de ajuda? Precisa de material? Precisa saber como falar? Precisa aprender como dar um estudo? Meu irmão, estamos aqui para ajudar. Muitos irmãos com talentos para poder servir e para poder ajudar. Para que nós, como igreja, porque nós precisamos individualmente cumprir essa missão e como igreja também, declarar o evangelho e fazer discípulos. Que Deus nos abençoe. Pai, obrigado, Senhor, por tua graça e misericórdia. Obrigado, Pai, por demonstrar tamanho amor por nós, porque estávamos mortos, mas pela cruz de Cristo fomos salvos. Nos ajude, Senhor, a permanecer fiel. Nos ajude, Senhor, a ser a mão um do outro, para que possamos cumprir esse chamado de pregar o evangelho. Nos ajude, Senhor, a olhar para a nossa vida e entender que nós temos sim algo a declarar. O bem mais precioso que existe, o reino dos céus, o evangelho que habita dentro de nós.
e que o Senhor nos dê coragem, ousadia, Pai, para poder proclamar o Teu Evangelho para as pessoas. E é no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém.